Boa noite, amados irmãos e irmãs. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda vez que eu venho aqui tem uma nova criança sendo apresentada, hein? Acho que você tem que me chamar mais vezes. Essa igreja vai lotar de crianças. Maravilha, Deus é bom. Irmãos, vamos abrir as Escrituras na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo de número 1. Efésios 1. Nós meditaremos hoje, trabalharemos capítulo 1 do verso 3 ao verso de número 14. Efésios 1, de 3 a 14. Aqueles que acharam e puderem, por favor, fiquem de pé para lermos a palavra do Senhor. Lídia não precisa, viu, Lídia? Fique tranquilo. Uns quilinhos a mais aí dificulta. Efésios capítulo 1, versos 3 a 14. Eu farei a leitura, peço que os irmãos prestem bastante atenção. Assim está registrado. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Oremos uma vez mais. Senhor Deus, amado Pai, louvamos o nome do Senhor pela Tua palavra, Pai. Lida. Clamamos que o Senhor nos ajude, Pai, a compreender as verdades aqui contidas, que o Senhor nos ajude a compreendermos o texto e a vivermos essas verdades, que essas verdades animem o nosso coração, nos encha, nos dê mais conhecimento do Senhor e que isso redunde em glórias ao nome do Senhor. Sê comigo, sê com o teu povo e que o nome do Senhor seja exaltado mais uma vez nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amados irmãos, o Lucas já disse aqui e eu repito, hoje é um dia especial. Obviamente que é um dia especial antes de tudo, porque é o dia do Senhor, o dia que o Senhor nos manda santificar para que o adoremos. Não obstante, também é um dia especial porque nós celebramos a Reforma Protestante, dia 31 de outubro, 504 anos desse movimento, o marco ali com Lutero, desse movimento que foi o mover de Deus na história. E foi importante para que nós estivéssemos hoje aqui cultuando o Senhor com a verdadeira fé bíblica, a fé apostólica que nós podemos cultuar. Mas, meus irmãos, esse movimento, ele surgiu e foi necessário porque heresias surgiram ao longo da história. Com a hegemonia da Igreja Católica Romana, conduzindo inclusive a doutrina do cristianismo
por assim dizer, em grande parte, heresias foram surgindo. E a reforma é uma resposta a heresias. E faz-se importante nós entendermos o que de fato vem a ser uma heresia. Heresia, irmãos, são aquelas falsas doutrinas, ensinos falsos que mexem naquilo que é essencial na fé cristã. Heresias são aqueles ensinos que não condizem com a palavra, que vão mexer na mensagem central da palavra. Um exemplo, para a gente entender bem o que é uma heresia. Batizar por imersão ou por aspersão, isso não se caracteriza uma heresia. Apesar de nós entendermos que não é necessário imergir, entendermos que nas Escrituras, inclusive, temos aval para simplesmente aspergir, colocar água na cabeça, quem faz diferente não é herege. Mas alguém que levanta uma doutrina, como foi o caso da gota d'água para que houvesse a reforma protestante, como uma doutrina de indulgências, isso é uma heresia. Indulgências é você pagar para que uma alma seja tirada do inferno ou seus pecados de alguma maneira sejam expiados pelo seu dinheiro. As penitências, por exemplo, onde você alcança o favor de Deus por cumprir uma promessa, se martirizar de alguma maneira, como se você pudesse, pelas suas obras, satisfazer a justiça de Deus. O purgatório, doutrina de que depois da morte você tem como expiar os seus próprios pecados, pagando por eles. Tudo isso mancha a suficiência da obra de Cristo na cruz do Calvário. Isso é heresia. Por que é importante dizermos isso? Porque não somente nesse tempo, mas até mesmo nos dias de hoje, nós vemos igrejas que se dizem evangélicas, protestantes, que as pessoas vivem uma espécie de legalismo e tentam alcançar a salvação por obras. Nós temos que olhar para a reforma protestante e, pegando o seu legado, vivendo esse legado, entendermos que não podemos fazer nada para nos salvar. E só o cristianismo bíblico, a verdadeira fé cristã, é que é a religião que diz que o homem não pode fazer nada para ser salvo. Então esses postulados da reforma vêm, mostrando que a mensagem das Escrituras, a Escritura Sagrada contém a mensagem de salvação. Somente ela, nada além dela, é a nossa regra de fé e prática. Que é pela graça que somos salvos, por meio da fé em Cristo Jesus. E isso tudo culmina no fato de que toda a glória na salvação de pecadores é do Senhor. E é justamente esse o tema da nossa mensagem. Aquele que é conhecido como o último postulado. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. É o tema da nossa mensagem hoje. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Meus irmãos, por que eu escolhi esse texto? Esse texto é fantástico. Esse texto é glorioso. E quando Paulo escreve sua carta aos Efésios, nós temos aqui o que muitos vão chamar de a maior expressão eclesiológica que já existiu na história. O que vem a ser eclesiologia? É o estudo acerca da igreja. São as doutrinas que as Escrituras mostram para nós acerca da igreja de Cristo. Isso é eclesiologia. Quando entendemos o que é a igreja, a natureza da igreja, a função da igreja, a missão da igreja, entendemos que ser igreja se estende para fora dessas quatro paredes. Tudo isso as Escrituras nos mostram. Isso é eclesiologia. Mas, irmãos, Paulo sim, ele faz um tratado eclesiológico aqui em Efésios, maravilhoso, e vale a pena ler e reler essa carta preciosa, mas ele começa com aquilo que é fundamental para uma boa eclesiologia, que é a boa soteriologia. O que vem a ser soteriologia? É o estudo da salvação. É aquilo que a Bíblia mostra, a doutrina bíblica acerca da salvação do homem. E o texto começa para nós nesse capítulo 1, texto que lemos, mostrando como Deus salva homens. E homens e mulheres que são salvos se tornam a igreja do Senhor. Por isso tem que começar com uma boa soteriologia para termos uma eclesiologia sadia. E nós meditaremos nesse texto, esse texto que mostra como Deus salva homens. E vocês vão perceber que Deus salva homens de maneira que toda a glória é dada a Ele. Não há glória humana, não há méritos humanos, não há obras, não é por obras para que ninguém se glorie e toda a glória seja dada ao Senhor. E diante desse texto que temos, a primeira verdade, irmãos, ou melhor, deixa eu já expor, ou esboçar como eu vou expor esse texto, nós vamos meditar em 3 pontos, dividir esse texto em 3 partes.
e mostrar que a salvação ela pertence totalmente a Deus, e é o Deus Trino. E o texto vai mostrar para nós, dos versos 3 ao verso 6, que Deus elege um povo para si. O texto vai mostrar para nós, dos versos 7 ao verso 12, que Jesus redime um povo, esse povo eleito. E o texto vai mostrar para nós, dos versos 13 e 14, que Deus, Espírito Santo, sela esse povo eleito e remido. É o que o texto mostra para nós. E no final de cada uma dessas sessões, versículo 6, nós vemos uma expressão de louvor à glória da graça de Deus. No final, no verso 12, no final da segunda parte, nós vemos uma expressão de louvor à glória de Deus. E no final, no capítulo 14, nós vemos mais uma expressão de louvor à glória de Deus. São os fechamentos dessas partes. A Bíblia, na versão King James, acaba cada um desses tópicos, dessas porções que nós separamos com um ponto final, para dizer, aqui nós temos a obra do Deus Trino, separado entre Pai, Filho e Espírito Santo. Mas em primeiro lugar, irmãos, então, vamos meditar nesse primeiro ponto, que mostra que Deus elege um povo para si, para a salvação. A salvação é obra do Senhor, e ela só existe porque Deus elegeu um povo para si. Olhem aí para o texto sagrado, para a Bíblia de vocês. O verso 3 começa dizendo para nós: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O texto começa para nós no versículo 3, dizendo que nós, como crentes, assim como os crentes de Éfeso, que receberam essa carta originalmente, que nós bendigamos o Senhor com os nossos lábios, o Deus Pai, porque em Cristo Ele nos abençoa com bênção espiritual nas regiões celestiais. São bênçãos que vão além da esfera terrena, são bênçãos espirituais, bênção dos céus. E quando eu falo bênção dos céus aqui, eu não estou me referindo a um espaço físico, geográfico, mas bênçãos dos céus me referindo a uma esfera da realidade espiritual. O Senhor tem nos abençoado. A igreja é um povo que é abençoado espiritualmente por Deus. Louvado seja Deus por isso. Nós devemos bendizer Ele, como Paulo diz para os crentes de Éfeso bendizerem. Em Cristo Jesus nós somos abençoados. E aí no verso 4 ele continua: o motivo de bendizermos o Senhor Deus Pai, porque também assim como nos escolheu em Cristo. Louvado seja Deus, irmãos. Vocês sabiam que, se vocês estão aqui, quem está aqui hoje, que crê no Senhor Jesus verdadeiramente, como Senhor e Salvador de sua vida, faz parte da igreja do Senhor, você só faz parte porque o Senhor Deus te elegeu. O Senhor Deus Pai te elegeu. E o texto diz para nós que foi em Cristo, houve um plano na eternidade. E ele diz que é antes da fundação do mundo, houve um plano entre a Trindade, onde o Filho já sabia, porque o Pai assim quis, que ele viria para morrer por um povo. Antes que mundo houvesse, irmãos, Deus sabia que o homem iria cair. Deus sabia que o homem iria pecar. E Jesus Cristo não é um plano B, é o plano A do Senhor Deus, sabendo que o homem iria pecar, porque ele não é como nós, e ele é o dono da história, e ele passeia na história antes mesmo de formar o mundo. Cristo Jesus é anunciado como aquele que viria para salvar o seu povo. Esse povo que Deus elege. Antes da fundação do mundo, irmãos, nós fomos eleitos por Deus. Nós fomos separados para a salvação. Nós fomos separados para ser o seu povo, o povo que o adora, e para sermos santos e irrepreensíveis. Nós fomos eleitos não para achar que, sendo eleitos, nós agora somos salvos e não precisamos fazer nada, mas fomos salvos, eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Você quer saber se você de fato é um eleito? Olhe para a sua vida, olhe para o seu coração. Você tem perseguido a santidade? Você tem buscado viver em novidade de vida? Você tem tido inclinações para as coisas de Deus? Essa é uma grande evidência de que você foi eleito antes da fundação do mundo, porque fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Meus irmãos, mas essa verdade é preciosa. Nós somos o povo eleito. Isso mostra que não há mérito nosso na salvação. Deus não olhou lá para frente e falou: Lucas vai crer lá na frente, por isso eu vou eleger ele, porque senão seria por obras.
seria pelos méritos do Lucas, mas não foi. A fé que foi gerada no coração do Lucas foi gerada porque o Senhor Deus o elegeu, não o contrário. O Senhor nos elegeu de tal forma que a glória da salvação é dele. A glória do Senhor. O verso 5 mostra para nós que ele nos predestinou. O final do verso 4 diz em amor, e o início do verso 5 nos predestinou. A base para ele ter nos predestinado, ter nos elegido para a salvação foi o seu próprio amor. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Como diz Paulo quando escreve aos Romanos, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E Deus nos elegeu com base no seu amor quando nós éramos pecadores. Ele olhou lá para frente e falou, eles pecarão contra mim, serão merecedores de condenação, mas eu os amarei e os elegerei para ser o meu povo, os predestinarei para serem adotados como filhos. É o que o texto diz para nós, nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Pela sua boa vontade, irmãos. Não foi por nada que nós pudéssemos oferecer, mas pela sua boa vontade, Deus nos elegeu e nos predestinou para sermos feitos seus filhos. Nós não éramos filhos. No capítulo 2, o próprio Paulo vai dizer aqui em Efésios que nós éramos filhos da ira. Outrora éramos filhos da ira, mas ele nos fez seus filhos. Ele nos elegeu para que fôssemos adotados como filho, para que fôssemos enxertados na sua família, para que fôssemos inclusive herdeiros das grandes bênçãos eternas do Senhor. Ele nos fez filhos, nós não éramos filhos. E sabe por que ele nos fez filhos? Porque ele nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Ah, irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu olho para essas verdades, meu coração exulta no Senhor, no Deus da minha salvação, no Deus que me elegeu, no Deus que me escolheu, em meio a tantas pessoas neste mundo, a tantas pessoas que já viveram ao longo da história, Ele resolveu escolher a mim, escolher a você. Isso deve fazer com que nosso coração o glorifique, dê toda a glória a Ele que nos elegeu. E é justamente isso que o verso 6 mostra para nós. Fala que Ele nos concedeu gratuitamente em Cristo, mas antes ele diz, diante de todas essas verdades da eleição, da predestinação, que tudo isso foi para o louvor da glória da sua graça. Para o louvor da glória da sua graça. O seu coração tem se alegrado no Senhor? Entendendo a eleição, seu coração deve louvar a glória do Senhor, esse Deus que é gracioso para conosco. A causa da eleição, irmãos, não está no objeto amado por Deus, mas está no amor dele. A causa de ele ter nos elegido está no amor dele, não no objeto que somos nós, do seu amor. É nele. Para pensar comigo, ele nos enxertou como seus filhos. Eu gosto de comparar com uma pessoa que vai adotar uma criança e vai a um orfanato. Imagina comigo uma pessoa que vai ao orfanato. Ela olha ali, tem 20 crianças para ela escolher, ela resolve escolher 2 crianças. A pergunta que eu faço é a seguinte, que é um questionamento que muitas pessoas, quando se deparam com a doutrina da eleição, fazem. Deus é injusto. Por que Ele elege uns e não todos? Por que Ele elege só uns na raça humana e não toda a humanidade, todos os homens? Assim como uma pessoa que vai adotar uma criança, ela escolhe 2, ela não se torna injusta com as outras 18. Ela tinha 20 para escolher, ela escolhe 2, pelo beneplácito da sua vontade. Ela é bondosa com essas 2, mas ela não é má com as outras. Não foi ela que colocou as outras ali. Pelo contrário, ela está tirando as outras 2 daquela situação e enxertando essas 2 crianças na sua família, como pertencentes à sua família, como herdeiros daquilo que ele possui. Que maravilha entendermos isso, irmãos. Se você é eleito, Deus, Ele está mostrando a sua graça, o seu amor para com você. Nós nos colocamos na situação de condenação. Nós somos culpados e quem pecou fomos nós mesmos, nos fazendo merecedores de condenação. Mas Ele resolveu olhar para nós com amor e nos salvar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É para darmos glórias, é para vivermos para a glória do Senhor quando entendemos essa verdade. E tudo isso que o texto mostrou para nós até agora está resumido na nossa confissão. Na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo de número 3, na seção de número 5,
que é o capítulo acerca dos decretos eternos de Deus, assim está registrado. Segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito de sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida. Para o louvor da sua gloriosa graça, ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé ou de boas obras e perseverança neles, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. É por livre e espontânea vontade, é por amor, é por graça que ele nos elege. Que isso nos conduza, irmãos, para um louvor genuíno ao nosso Deus. Toda a glória é dele, só lhe deu glória. Não temos do que nos vangloriar. Quando nós nos gloriamos, nós estamos, na verdade, nos vangloriando. É uma glória vã, porque nós não temos glória na nossa salvação. Ele nos elegeu para a salvação. Nos cabe somente adorá-lo com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Nós somos como mendigos. Imagine um mendigo que alguém chega para mudar a situação daquele mendigo de rua que não tem como trabalhar, se sustentar. Ele apenas vive de esmolas. E alguém chega ao encontro desse mendigo, dá uma esmola a ele, dá comida a ele, mas não somente isso, ele leva ele para sua casa, trata, cuida e faz dele um herdeiro seu. Que mérito tem no mendigo em tudo isso? Nós somos como mendigos. A glória daquele que resolveu amar este mendigo. Na nossa salvação, a glória toda do Senhor que resolveu nos amar e nos elegeu antes da fundação do mundo. Não se esqueçam disso, irmãos. Vai ser diferente quando entendermos isso até o nosso culto ao Senhor. Que nós prestamos culto àquele que nos elegeu sem qualquer mérito nosso, desde antes da fundação do mundo. Louvado seja o Senhor por isso. Mas o texto não para aqui. O texto continua e mostra para nós que devemos dar toda a glória somente a Deus, porque além de Deus Pai ter nos elegido, Deus Filho nos redimiu. Deus Filho nos redimiu. Olhem para a Bíblia de vocês, dos versos 7 ao verso 12, isso é mostrado para nós. Mas vamos tratar aqui verso a verso. Irmãos, antes de ler o verso 7, entendam uma coisa. Há uma grande ênfase em todo esse texto que nós lemos, do verso 3 ao verso 14, em duas expressões, que é a expressão em Cristo e a expressão nele, se referindo a Cristo também. Na nossa versão no português, há pelo menos 7 vezes que essas expressões aparecem. O tempo todo se referindo ao Senhor Jesus como fundamento da nossa salvação. Tinha que ser o Senhor Jesus. E o verso 7 começa dizendo para nós, no final do verso 6, na verdade, diz que ele nos concedeu essa salvação, essa graça maravilhosa, gratuitamente no amado. O amado se refere ao Senhor Jesus Cristo. Então ele passa agora, ao invés de falar do Pai, a falar do Filho, o Senhor Jesus Cristo. E ele diz, no amado, no qual temos a redenção. É em Cristo que nós recebemos a redenção. É Cristo quem nos redime na cruz do Calvário. Cristo vem para morrer por aqueles que foram eleitos por Deus Pai desde antes da fundação do mundo. Ele vem na plenitude dos tempos, aproximadamente 2000 anos atrás, pisa nessa terra, se faz homem, ele encarna, vive vida perfeita e vai a uma cruz para nos redimir, para a nossa redenção. Pelo seu sangue, o texto diz, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Ele derrama até a última gota do seu sangue para nos redimir e nos perdoar, para que nós recebamos o perdão dos nossos pecados. Isso é remissão de pecados. Isso é remissão de pecados. O Senhor Jesus Cristo vem para redimir, para pagar o que nós não poderíamos pagar jamais. E é justamente isso que significa a palavra redenção. A palavra redenção significa liberdade por meio de um pagamento ou um resgate. Sabe qual foi o pagamento para que nós recebêssemos liberdade e fôssemos salvos? O pagamento foi o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. O Deus encarnado deu a sua vida para que nós fôssemos redimidos. Dá vontade de dar glórias a Deus. Me dá vontade de falar, louvado seja o Senhor por essa verdade. O Senhor Deus Pai me elegeu e Cristo vem e morre por mim. Morre por mim, me dando assim redenção, salvação. Ele paga os meus pecados. Em Cristo os meus pecados são perdoados. E como diz o apóstolo Paulo em Colossenses 2,14,
ali em Cristo, na cruz, ele rasgou o nosso escrito de dívida. A nossa dívida foi paga, irmãos. Isso é graça, pela graça do Senhor. Não poderíamos fazer nada, mas Cristo fez o que nós não poderíamos fazer. E a sequência do texto mostra para nós que essa graça foi derramada sobre seu povo em sabedoria e prudência. O Senhor derramou essa sua graça, ele tinha um plano perfeito, cheio de sabedoria, cheio da sua prudência maravilhosa que nós não conseguimos entender plenamente. De tal forma que o verso 9 vai dizer para nós que em Cristo ele desvendou o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Aquilo que estava oculto no Antigo Testamento, aquilo que já estava anunciado, mas ainda era oculto, que não dava para ter clareza e conhecimento, foi manifestado em Cristo. Em Cristo nós entendemos que pela fé, não só judeus, mas nós que somos gentios, fomos enxertados na família de Deus. Basta crer no Senhor Jesus como aquele que nos redime. Esse é um mistério que os judeus ainda não conheciam na antiga aliança, mas na nova aliança com Cristo fica evidente que é pela fé. Está aberto e franqueado para todos, judeus e gentios. Basta crer, somente pela fé em Cristo Jesus, nós temos a salvação, nós temos a redenção. É em Cristo, irmãos, e ele continua no verso 10, mostrando para nós, está registrado assim, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que o texto está mostrando para nós é que no tempo perfeito, na plenitude do tempo, é isso que significa a plenitude do tempo, o tempo perfeito de Deus. Deus decretou que seu Filho viesse e esse povo fosse reunido, tanto judeus como gentios. Mas não somente isso, aqui nós temos aquilo que nós conhecemos como o já e o ainda não. O Senhor Jesus veio e ele já inaugurou o seu reino. Ele reina, irmãos, ele está à destra de Deus Pai, mas na sua segunda vinda, o seu reino se manifestará de maneira plena, de tal forma que todas as coisas vão convergir em Cristo, e os céus e a terra vão o adorar. Os anjos que pertencem ao Senhor, juntamente conosco, o povo eleito, será um só povo adorando o Senhor Jesus Cristo. Tanto aquilo que está no céu como aquilo que está na terra se juntará, tudo convergirá na glória de Cristo Jesus. Tanto judeus como gentios adorarão o Senhor. Tudo isso, irmãos, na plenitude dos tempos acontecerá, porque Cristo veio e morreu por nós, redimiu a sua igreja. Em Cristo fomos feitos herança, é o que diz o verso 11 para nós, e fomos predestinados segundo o seu propósito, conforme o conselho da sua vontade. Cristo não precisava, irmãos. Cristo não precisava. Ele é Deus. Deus não precisava de nós. Deus não ficou triste porque eles pecaram contra mim, agora eu estou triste, eu preciso deles de novo, vou resgatá-los. Não. Deus é pleno no seu ser, ele é perfeito. A Trindade se completa. O Senhor é satisfeito, autoexistente, independente, mas ele resolveu por amor, pelo conselho da sua vontade, enviar seu Filho para morrer por cada um de nós, para nos redimir naquela cruz. Deus nos escolheu, irmãos, Deus nos escolheu. Não simplesmente para esquecer os nossos pecados, saibam disso. Nós somos povo de Deus e Deus olha para nós e fala, não, esse povo da igreja presbiteriana herança, eu vou esquecer os pecados dele. Não é isso que acontece. Seu pecado não foi simplesmente esquecido, alguém pagou por conta do seu pecado. Alguém pagou o alto preço e foi Jesus Cristo naquela cruz. Ele pagou e só ele poderia, porque ele é Deus e se fez homem. Tinha que ser alguém do tamanho de Deus para satisfazer a justiça de Deus. E tinha que ser um representante da raça humana. Somente Jesus consegue preencher esses requisitos. Ele é Deus e ele é homem. E é por isso que ele é quem nos redime na cruz. E não há qualquer mérito seu e meu. Cristo Jesus, ele não morreu naquela cruz para nos dar a possibilidade de crer. Ele morreu por nós para que nós crêssemos. Para que o povo que foi eleito, esse povo virá a crer. Aqueles que ainda não creram, esses virão a crer. Não há qualquer mérito, então, da parte do homem. Cristo pagou totalmente, toda a glória é dele pela salvação. E é por isso que o texto termina o verso 12, ou no verso 12 é dito para nós que tudo isso acontece para o louvor da sua glória. Só lhe deu glória, não há glória e mérito nosso.
não é de obras para que ninguém se glorie. É glória tem que ser dada, toda a glória tem que ser dada ao Senhor, que nos elegeu e nos redimiu na cruz do Calvário. Mas, irmãos, caminhando para o último ponto, como se não bastasse, além de Deus Pai ter nos redimido, além de Deus Pai ter nos elegido, além de Deus Filho ter nos redimido, o texto mostra para nós que o Deus Espírito nos sela, Ele é o nosso selo. Olhem aí para a Bíblia de vocês, verso 13. Está registrado assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, ou o Santo Espírito da promessa. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Eu preciso explicar só uma expressãozinha aqui, logo no início, que ele fala que em Cristo, nós ou vós, no caso dos crentes de Éfeso, depois que ouvistes a palavra da verdade, está registrado assim. Esse termo aqui, depois que ouvistes, ele seria melhor traduzido por tendo ouvido. Aqui nós temos um verbo no particípio. E para a nossa tradução ficaria melhor tendo ouvido. Por que isso? Porque é no momento em que a pessoa ouve o Evangelho, o Espírito Santo já age no seu coração para que ele responda ao Evangelho. É o que nós chamamos de iluminação. A doutrina da iluminação, para que o Evangelho seja lido, ouvido e crido, porque a sua mente é iluminada. O Espírito Santo já está agindo ali, e o Espírito Santo ele age em conformidade com a palavra da verdade. À medida que pessoas ouvem o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, como é usado também o termo, que é essa palavra da verdade, o Espírito Santo age no coração, abrindo o entendimento para que a pessoa creia. E naquele momento que ela crê, ela é selada com o Espírito Santo. O Espírito Santo já está habitando nela e ela agora tem esse selo, que é o Espírito Santo, que é o outro Consolador que foi prometido. Por isso é o Santo Espírito da promessa. O Senhor Jesus prometeu enviar o outro Consolador e ele habita nos crentes. E se você está aqui e crê no Senhor, é porque você foi eleito antes da fundação do mundo, é porque Cristo morreu por você e porque o Espírito Santo, em algum momento da sua vida, agiu no seu coração, para que você cresça na palavra da verdade, nesse Evangelho da salvação. E então ele te sela. Se você crê no Senhor, você tem o Espírito Santo. Ele é o selo. E sabe o que traz o que vem por trás dessa ideia de selo, irmãos? O selo, ele traz a ideia de um sinal de autoridade e garantia de autenticidade. Os reis nos tempos antigos, eles usavam anéis onde eles selavam documentos, cartas. E o fato do rei selar cartas e documentos era a garantia de que aquele documento iria chegar ao destinatário, porque ele estaria protegido, de que o conteúdo daquele documento era de confiança, porque quem selou foi o rei, de que promessas feitas naquele conteúdo seriam cumpridas, porque quem disse que faria era o rei, e ele tinha autoridade no seu reino. Queria dizer para vocês que quem faz promessas para nós é o Rei de toda a glória. E ele nos sela com o Espírito Santo. E essa é a garantia de que iremos até o fim. Se fomos eleitos de fato e Cristo morreu por nós, nós somos selados com o Espírito. E essa é a garantia de que perseveraremos até o fim. A obra dele é completa e do início ao fim a obra é de Deus, não é nossa. A obra da salvação do início ao fim é de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E para completar a ideia, além de falar que ele é o selo, ele também diz que ele é o penhor da nossa herança. Ele é o penhor. A palavra penhor aqui significa penhor mesmo. Penhor como nós entendemos. Imagine que você tem uma dívida e você não tem dinheiro para pagar. E você tem um relógio caríssimo que seu pai, seu avô deixou, de gerações. Você ama muito esse presente que seu pai deu e você quer levar ele até o fim da sua vida para você dar para o seu filho, para que ele dê para o neto. É algo valiosíssimo para você. E você não tendo dinheiro para pagar a sua dívida, você dá esse relógio que é uma herança valiosíssima para você, que não tem preço, e você diz, eu estou dando como garantia de que eu vou pagar. E quando eu pagar, eu quero de volta o meu relógio. Isso é um penhor. Você penhorou esse relógio para garantir que você vai pagar e você vai até o fim naquela dívida que você tem. É justamente isso que o Espírito Santo é. O Senhor Deus nos dá o Espírito Santo como penhor e é a garantia de que ele cumprirá suas promessas, de salvar o seu povo eleito, que Cristo morreu por esses, e esses irão até o fim, porque o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo está agindo no coração
no interior desses que são dele e levará a cabo esses até o fim, em fé. O Senhor Deus é quem nos preserva, irmãos, até o resgate da sua propriedade. Nós somos agora povo de propriedade exclusiva de Deus, e até a segunda vinda, quando o noivo voltará para buscar a sua noiva, que é a igreja, a noiva gloriosa, nós estamos garantidos, porque o Espírito Santo vai nos levar até o fim. Nós perseveramos, irmãos, até o fim. Sabe por quê? Porque Ele nos preserva, Ele que está nos perseverando. Não somos nós que seguramos nas mãos de Deus, é Ele quem segura na nossa mão. E é por isso que nós temos garantia. Nós não temos a teologia daquela música de velórios, né? Segura na mão de Deus e vai. Porque se fosse assim, nós não seguraríamos, nós soltaríamos. Se fosse assim, nenhum de nós iríamos, mas porque Ele nos segura, Ele nos sela, Ele habita em nós, nós temos garantia de que estaremos com Ele. E a herança dele nos será dada. O reino que é dele, o reino eterno, onde Ele reinará para todo sempre. A garantia, porque o Espírito habita em nós, de que nós reinaremos com Ele. Há um reino maravilhoso, irmãos, reservado para nós, porque nós somos filhos do Rei, por adoção fomos feitos filhos, de tal forma que nós agora temos todos os direitos, e a herança que o Senhor tem para nós, nós usufruiremos, porque somos do Senhor, e o Espírito Santo vai nos guardar até o último dia. E é diante dessa verdade da obra do Espírito Santo que o texto acaba no verso 14 com uma expressão de louvor. Em louvor da sua glória. Só lhe deu glória, irmãos. Toda a glória seja dada ao Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque toda a obra de salvação pertence ao Deus Trino. Não a nós, como diz o salmista, mas ao seu nome da glória, porque a salvação, que é o maior bem que nós temos, que é o maior bem que um homem, uma mulher pode receber nessa vida, o Senhor nos deu, Deus Trino nos deu. E Ele completou essa obra, já é completada na vida dos eleitos, porque é o Deus Trino quem faz essa obra completamente, do início ao fim. Deus Pai elege, Deus Filho redime e Deus Espírito Santo nos sela. Viva a sua vida inteiramente para a glória do Senhor. E que toda a glória na sua vida seja dada somente ao Senhor, o Deus da nossa salvação. E eu termino, irmãos, eu concluo com 3 aplicações que, na verdade, são repetições do que eu já disse ao longo da mensagem, mas para ficar fixado na mente de cada um de nós, diante dessa verdade, da salvação pertencer ao Senhor e toda a glória ser dada a Ele, entendendo que Ele nos elege, que Ele nos redime, que Ele nos sela, queria dizer para cada um de vocês que nós devemos ter um coração grato. Quando nós entendemos essa verdade, do nosso coração deve fluir gratidão. Gratidão por Ele ter nos salvo, por Ele ter nos salvado, por essa obra de salvação pertencer a Ele. Deve fluir gratidão. Você é grato ao Senhor? Talvez você tenha andado entristecido porque sua saúde não vai bem, porque um parente seu está enfermo, porque um filho está longe dos caminhos do Senhor, porque você está desempregado, a situação financeira não está boa, mas eu queria dizer para você que em meio a qualquer circunstância, entendendo a salvação que o Senhor te deu, essa obra maravilhosa que Ele fez completamente, sendo obra dEle, você deve ser grato. Você deve ser grato. Um dia não haverá mais doença. Um dia não haverá mais escassez de recursos. Um dia não haverá mais pecado, porque Ele nos salvou. E Ele executou essa obra do início ao fim. Por isso, seja grato ao Senhor. Mas além de sermos gratos, essas verdades mostram para nós que nós devemos ser os mais humildes de todos. Nós devemos ser de fato como esse mendigo. Entender que não é nossa a glória da salvação. Isso deve nos fazer humildes, irmãos. Nós devemos nos humilhar na presença do Senhor, porque é a Ele que deve ser dada a glória, não a nós. Não é 99% Deus e 1% nós. Não, nada de glória para nós. Por isso devemos ser humildes. Inclusive eu queria dizer para os irmãos, infelizmente é uma contradição, porque no meio reformado, nós que cremos nessas verdades, na soberania completa do Senhor, inclusive na salvação, Ele é soberano na obra da salvação, muitas vezes nós nos ensoberbecemos, achando que nós somos melhores do que aqueles que não creem, do que aqueles nossos irmãos que às vezes não conhecem tanto como nós. Queria dizer para você, diante dessa verdade, nós devemos ser os mais humildes de todos,
porque nós entendemos que Deus é soberano e toda a obra de salvação é dele, e nós somos simplesmente agraciados. Sejamos humildes, irmãos, e do nosso coração humilde flua a verdadeira adoração. E essa é a última aplicação que eu faço. É quando entendemos que toda a obra de salvação pertence ao Senhor, e por isso nós estamos aqui, nós o adoramos em espírito e em verdade. Flui do nosso coração o mais genuíno louvor, a mais pura adoração. É uma adoração sem misturas, é uma adoração inteira ao Senhor. Não é a homens, não é a instituição, não é a nada além do Senhor, porque a Ele pertence toda a salvação. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor encha o nosso coração de gratidão, de humildade, e do nosso coração flua a verdadeira adoração ao nosso grande Deus, porque a Ele pertence toda a salvação. Os nossos irmãos da Reforma entenderam isso e tiraram o jugo pesado do legalismo de tentar alcançar a salvação por obras. E esse legado é passado a nós, não como uma nova teologia, mas como um retorno à teologia bíblica, à doutrina dos apóstolos, a doutrina genuína de que a salvação pertence inteiramente ao Senhor. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Vamos orar, irmãos? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, louvado seja o nome do Senhor pela Tua palavra, Pai. Louvado seja o nome do Senhor por esse texto maravilhoso, ó Pai, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, registra essa verdade acerca da salvação que nós jamais podemos esquecer. Se nós somos povo do Senhor, é porque somos um povo que foi salvo. E se somos salvos, ó Pai, é porque fomos eleitos desde antes da fundação do mundo. É porque Cristo Jesus foi quem morreu naquela cruz. É porque o Espírito Santo iluminou a nossa mente e nos selou para que nós perseverássemos até o fim, de tal forma que temos a certeza da nossa salvação, porque o Espírito testifica no nosso coração que somos do Senhor. Te louvamos, ó Pai, que diante dessas verdades nós sejamos gratos ao Senhor, que sejamos humildes, nos dobremos diante do Senhor e o adoremos em espírito e em verdade, porque ao Senhor pertence toda a salvação, do início ao fim. Que toda a glória seja dada ao Deus Trino, não a nós, mas ao seu nome seja dada toda a glória, Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém.